Vamos ficar de pé. Ok, xerife. Começou está na talha. É? Não me deixarem mover. É por aqui que eu ouço. Quando eu ouço assim a minha voz, não me deixarem mover. Deixa-me só pôr-te o microfone como deve ser. Já está um bocadinho melhor. Agora já se ouve melhor a tua voz. Já. Estás com voz de Frank Sinatra. Frango, né? Frango Sinatra. Frango de churrasco. É uma nova receita. Frango Sinatra. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra, no seu poder. Não me deixarei mover, Não me deixarei pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não me importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover, Não me deixarei pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Andarei pela fé, pela palavra de Deus. Gente virá. Gente virá para te dizer: desta estás feito ao bife e tu não irás vencer. Mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover Pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, nem que eu tosse, importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover, deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Mesmo quando, olha, mesmo quando você tossir, mesmo quando você se engasgar, andarei pela fé, pela palavra de Deus. E se doer a cabeça, uma tontura, Andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Pela palavra, eu andarei. Eu vejo, pelo que eu sinto, não me importa o que a minha volta estiver a acontecer. não me deixarei mover, não me deixarei mover, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Andarei pela fé,
palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, eu andarei pela fé. É valente. Pela palavra de Deus. Aleluia. Só tu, ó Deus, és Senhor em toda a terra, e o Deus acima de outros deuses. Só tu, ó Deus, és Senhor em toda a terra, e o Deus acima de outros deuses. Te exaltamos, nós te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, ó Senhor, ó Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Se um cego visse, até chorava de alegria. E um surdo? Ui, batia palmas. Se um surdo ouvisse isto, Ui, batia palmas. e Glória a se os Deus. pudessem vir hoje à igreja, Isso é que era. Ouvir a palavra, receber. Paizinho, nesta noite, graças te damos por este tempo que vamos ter. Palavra de ensinamento, de aprendizagem, crescimento espiritual e, acima de tudo, Senhor, de glorificação do teu nome. Dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência, abre os nossos corações, prepara-nos para ouvir a tua palavra, receber e pôr em prática, em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Podemos sentar? Bem? é um prazer estar aqui consigo. Já há muito tempo que eu não estava cá, à sexta-feira. A última sexta-feira não pude vir. Não estava muito católico, estava mais evangélico, mas já estou ligeiramente melhor. A minha esposa, por contrário, eu peguei-lhe qualquer coisa, então ela hoje não pôde ir por causa disso. Então, e também teve um dia um bocado afanado, um bocado trabalhoso, então também está cansada. Ficou a descansar. Vinham para a guerra. E hoje a lição, que é para ficar já o título registado, é Saindo para a Guerra. É o nome da lição. Saindo para a Guerra. Só pastor, se me dissesse a gente íamos sair para férias, assim para um resort, assim à beira-mar, agora sair para a guerra. Pois é, eu também gostava mais de ir para um resort. Mas mesmo indo para um resort, você vá para onde for, você não se escapa da guerra.
Isto é, você em casa sossegado, é só preciso você acordar, a guerra já começou. Porque esta guerra que eu estou a falar não é uma guerra de bombas, não é uma guerra de pistolas, nem de armas. É uma guerra que o Senhor nos ensina como é que essa guerra é travada e contra quem é que ela é travada. E eu tenho aqui alguns versículos. Eu queria começar por Efésios 6, versículo 10, do 10 até ao 17. Vou lá ver se a gente tem paciência para ler estes versículos todos. Eu gosto de ler a palavra de Deus porque ela me instrui. Ela me dá conhecimento, me dá sabedoria, me dá revelação das coisas que Deus nos quer dizer. A Bíblia é o manual que nos diz a nós quem é Deus, quem é que nós somos, o que é que andamos aqui a fazer e porque é que as coisas acontecem na nossa vida. Uma pessoa que não queira dar ouvidos ou tempo para ouvir a palavra de Deus, vai andar aí, Maria vai com as outras, não sabe o que é que lhe acontece, quando as coisas de mal acontecem ela não sabe, dizem que é por acaso, outros dizem que é azar, mas para mim azar vem da zelha. O azar vem da zelha, porque não querem saber a verdade. E quando alguém lhes diz a verdade, a Bíblia não é bem assim, a Bíblia, quem é que escreveu a Bíblia? A mim vem sempre a mesma conversa, mas quem é que escreveu a Bíblia? Isso foram homens. Durante 2000 anos, no espaço de mais de 2000 anos, a Bíblia foi escrita não sei quantas dezenas de homens em lugares diferentes, anos diferentes, e todos eles disseram sempre a mesma coisa. A Bíblia resume-se em duas coisas. No Velho Testamento era a promessa que um dia o Messias viria para nos salvar. O Novo Testamento foi o cumprimento da velha aliança a dizer o Messias já veio e chama-se Jesus Cristo. Negando isto, pondo isto de parte, a Bíblia não faz sentido. Por isso é que a Bíblia muitos não faz sentido. Porquê? Porque eles não excluem a pessoa principal da cena. Põem Jesus de parte, pronto, estragam tudo. Ou então, como fazem muita gente, hipocritamente, no Natal, fazem um presépiozinho, metem lá o menino Jesus, lá um bonequinho, e celebram, toda a gente celebra o Natal, ninguém sabe muito bem o que é o Natal, e pronto. Mas o Natal para nós significa que Cristo veio a esta terra, Deus fez carne, nasceu, escolheu o ventre de uma virgem, de uma menina, da Maria, para nascer, e depois de ter nascido numa manjedoura, porque não havia espaço no hotel, lá na residencial, para recebê-los, a senhora acabou por ter o menino mesmo ali no lugar onde estavam os animais, e deitou numa manjedoura. Todo o universo resumia-se àquela criança que estava ali, que não era nada mais, nada menos do próprio Deus que se fez carne. O próprio Deus que se desceu. Ele deixou tudo o que tinha. Deixou a sua glória, deixou tudo para nascer, para ser um como nós. Para ter uma vida que, como vocês sabem, o que Jesus passou todas as coisas sobre o que era o trabalho, sobre o que era o suor, sobre o que era o cansaço. Ele sabia o que eram as intempéries, ele sabia estas coisas todas. E depois de saber tudo isto e que chega um homem normal até aos 33 anos, ele é crucificado numa cruz. Ele é condenado por não ter feito mal a ninguém. Condenado injustamente, mas tinha que ser. Porque ele foi o plano que Deus engendrou para nos salvar a nossa vida. E uma pessoa que passa o Natal, que não dê valor à pessoa de Jesus Cristo, que ele foi por nós na cruz, nascendo na manjedoura, mas depois morrendo numa cruz e ressuscitando no terceiro dia, essa pessoa não sabe o que é Natal, não faz a mínima ideia, anda aí para ver andar os elétricos. Eu tenho pena, sinceramente, o meu coração chora, fico triste com a forma displicente como as pessoas tratam Deus e o presépio, aquelas coisas todas, é tudo só para enfeitar, é tudo só por causa do dinheiro, é só para vender mais produtos, vender mais coisas, não dão a devida importância e o valor ao Natal. Mas nós, graças a Deus, nós damos o valor ao Natal porque ele... Vá lá, convencionou-se que fosse o nascimento de Jesus. Jesus nasceu em dezembro. Mas pronto, convencionou-se. Pronto, querem acreditar que nasceu em dezembro, tudo bem, para mim é igual. Para mim não é importante a data em que se nasce. Para mim o que é importante é quem é que nasceu. Quem é que se fez carne? Foi Jesus. Foi o Deus que estava também lá na sua glória, quando não lhe faltava nada, não precisava de nada, nunca precisou de nada. Deus nunca precisou de nós para nada.
mas criou-nos à sua imagem e semelhança para ter uma companhia, para ter pessoas com quem se relacionasse. O amor dele foi tão grande que nos criou para nós podermos ter relação com ele, para nós nos dedicarmos uns aos outros. Nós a Deus, e Deus está completamente dedicado a nós. Deus queria alguém para estar com ele. E fez-nos com esse motivo. Mas o homem, apesar de ter sido criado por Deus à sua imagem e semelhança, virou-lhe as costas. As pessoas viram as costas a Deus, falam mal de Deus, dizem mal de tudo e mais alguma coisa. E, no entanto, Deus está sempre pronto a ajudar as pessoas. Veja o amor e a compaixão de Deus, o espírito de sacrifício que Deus tem, em que Ele não só deu o seu Filho unigênito, deu o melhor que tinha, o único Filho. E mesmo assim as pessoas rejeitando o seu único Filho, Deus ainda continua sempre a deitar a mão a ver se consegue agarrar alguns. Alguns já não consegue. Há pessoas que Deus mesmo queira, Deus já não é o problema de Deus, é que as pessoas é que viram-lhe as costas. E uma pessoa que vira as costas de Deus, por mais que Deus queira fazer, há coisas que Deus não consegue. Deus não consegue. Há coisas que é impossível para Deus. Uma coisa que Ele é impossível fazer é mentir. Ele não consegue mentir. E Ele não consegue ir contra a sua palavra. Porque Ele é que instituiu. Então, quando Deus instituiu a sua palavra e declara que todos aqueles que receberem Jesus são feitos filhos de Deus e têm o favor de Deus e a graça de Deus na vida dele, Ele não consegue impedir isto. Isso é um facto. Nós recebemos Jesus, temos a graça de Deus, Deus tem a sua mão, a sua proteção, o seu amor, o seu carinho, tem a sua saúde, o seu poder disponível para nos ajudar. É um facto inegável. Mas uma pessoa que esteja de costas viradas para Deus, mesmo que Deus tenha este poder para salvar, guardar, proteger, curar, Ele não consegue. Ele não consegue porque as pessoas viraram-lhe completamente as costas e estão, infelizmente, em vez de estar na graça, estão na condenação. Estão na maldição. Elas é que escolhem o caminho. Jesus é o caminho. Só há um caminho que leva a Deus. Mas é preciso eu aceitá-lo. É preciso eu reconhecê-lo. É preciso eu acreditar. E receber aquilo que Deus tem para mim. Deus não consegue fazer mais. Se Deus pudesse salvar toda a gente, Ele não salvava. Claro que podia salvar. Se Deus pudesse tirar as pessoas todas do inferno, não as tirava. Claro que as tirava. Se Deus pudesse proteger todas as pessoas desses acidentes que estão aí, que é só andar na estrada e ver, neste Natal registaram-se não sei quantos acidentes, uma loucura. Eu nos documentários que vejo sempre as pessoas a apelar e a exortar as pessoas, tenham cuidado, regressem a casa, mas com cuidado, evitem os acidentes. Estou sempre a aconselhar. Só que é impressionante, com tanto conselho, com tantas coisas que há modernas, já tão evoluídas, para evitar acidentes. Os próprios carros têm outra segurança que não tinham há 20 ou 30 anos atrás. E mesmo assim, cada vez há mais acidentes. Porque o problema não é a tecnologia, o problema não é a segurança pública, o problema não são os polícias, o problema não é o código da estrada, o problema está nas pessoas, dentro delas. Dentro delas está o mal. E há pessoas que não conseguem se livrar disso. Mas apesar de Deus, apesar das pessoas terem o mal delas, sempre a querer reinar, a querer levar a delas avante, Deus está sempre a proteger, mesmo assim protege. E digo uma coisa, se não fosse a proteção de Deus, em vez de ouvirmos os comentários a dizer que não houve não sei quantas centenas de acidentes, era uma loucura. Mas nem lhe passa para a cabeça assim a mim o mal que poderia ser se Deus mesmo assim, mesmo com o homem a rejeitá-lo, não o protegesse. Eu nem quero pensar. Não quero pensar. Mas isto tem há um dia que está marcado. Há pessoas que pensam que Deus está sempre com esta paciência toda, mas eu digo-lhe uma coisa, a paciência de Deus está a chegar ao limite. Está quase no limite. Mas Deus é infinito, a paciência dele é infinita. É infinita? É infinita. E tanto é infinita que Ele salva o pecador. E salva e protege mesmo aqueles que são pecadores. Ele salva-nos a nós somos pecadores. Ele salva-nos. Mas nós somos pecadores
aqueles que eu conheço que estão aqui à minha frente e muitos que estão a ver este programa, são pecadores que reconhecem que são pecadores, que não têm mania que são boas pessoas, que não têm mania que sabem tudo e não têm mania que são os melhores do mundo, estão sempre a ajudar os outros. Não, são pecadores que estão aqui reconhecidos, daqueles mesmo que assumem, assumidos, eu sou pecador. Mas uma coisa é certa, eu creio na graça de Deus. Eu creio que apesar do meu pecado, apesar das minhas falhas, das minhas imperfeições, Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas Deus trata-nos segundo a sua grande paciência, o seu grande amor, a sua grande graça, a sua grande misericórdia. São pecadores que estão aqui assumidos, mas que reconhecem que a misericórdia de Deus triunfa no juízo. Isto é, apesar de eu merecer o castigo, Deus trava esse castigo porque eu reconheço que o amor dele e a misericórdia é maior ainda. Então o que é que ele faz? Ele protege a minha vida e protege a vida daqueles que reconhecem isto. Aqueles que sabem aquilo que eu acabei de falar agora, irmãos, pronto, onde quer que você andar, a proteção de Deus está na sua vida. Aquilo que você fizer ou disser, ou o mal que lhe queiram fazer, não vão conseguir. Mesmo que lhe queiram fazer mal, mesmo que queiram prejudicá-lo, mesmo que queiram falar mal de si, mesmo que queiram fazer qualquer coisa na sua família para o prejudicar financeiramente, familiarmente, seja de que forma for, não vão conseguir. Porque nós temos a proteção de Deus na vida, nós que temos esta vida em nós, nós que reconhecemos que Deus é maior e que nós somos imperfeitos e que temos erros, mas que a misericórdia dele nos guarda e protege, esses estão protegidos. Amém, meu irmão? Então, saindo para a guerra, é o tema de hoje. Há muita gente que pensa que, já ouvi dizer que a igreja é como um hospital. Não, a igreja não é um hospital. Embora não se põe de parte que a igreja está aqui também para curar os doentes. Mas nós não somos conhecidos por ser médicos. Quando nós analisamos a Bíblia e vemos no Novo Testamento, Deus não compara nunca a igreja com um hospital. Sabe como é que Deus compara a igreja? Sabe como? Com um exército. E assim não compara como um médico, mas compara como um guerreiro. E a prova disso é que Deus nos dá uma imagem fantástica aqui em Efésios 6, do versículo 17, que eu quero ler, por favor. Nós já temos aqui o cenário de frente, os versículos bíblicos. E sim, Efésios 6, versículo, o que é que eu disse? 10, do 10 ao 17. Do 10 ao 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra as pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e revestida a couraça da justiça. O 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. 16. E tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, versículo 17, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Posso ouvir, amém, irmãos? Esta é a palavra de Deus que nos diz a nós que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quer dizer, não temos que lutar contra pessoas, contra gente de carne e osso, como você e eu. Quando eu falo de gente de carne e osso, você pode pensar, mas eu não vou andar a luta com ninguém. Não. É o que mais se vê para aí, é precisar lutar uns com os outros. Há uns saindo do carro e andam à luta uns com os outros. E às vezes, quando não é uma luta física, é uma luta verbal. Insultam-se uns aos outros. E vê-se isso na estrada, vê-se no trânsito, vê-se isso, infelizmente, nas famílias. Onde as pessoas, em vez de se tratarem como semelhantes, com amor,
Irmão, uma família que não seja gerida pelo princípio do amor, da compreensão, da paz e do sossego, eu não queria estar no meio dessa família. Eu não suportaria estar jamais numa família onde há discussão, onde as pessoas estão sempre cheias de vinagre, em vez de beberem mel, bebem vinagre ao almoço e ao jantar, e que quando saem as palavras aquilo é uma coisa impressionante. Eu não me dou bem nesse clima, nesse ambiente, exatamente. Não me dou bem. Não me dou bem porque nós nem sequer fomos criados para isso. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou-nos para o convívio, para a amizade, para o amor, para a compreensão, para a paz, para o sossego, para a tranquilidade, para a prosperidade. Foi para isso que Deus nos criou. E quando eu digo prosperidade, não é só estarem cheio de dinheiro e com boas casas, bons carros. Também é bom, não tem mal nenhum, ter uma boa casa, ter um bom carro. Mas se é só isso que as pessoas procuram, estão a caminhar no sentido errado. Por isso é que as coisas depois não funcionam. Mas o tema de hoje, peço perdão, é saindo para a guerra. Nós estamos numa guerra constante. Já vimos aqui que a nossa batalha não é contra homens, mas é contra principados, poderes e potestades. São inimigos. Quais são os nossos inimigos? Eu vou dizer, o primeiro inimigo que você tem é o pecado. Nós temos que lutar contra o pecado. Contra a tentação de pecar, contra a tentação daquilo que nos apetece fazer. Eu tenho que lutar na minha vida contra aquilo que às vezes me apetece fazer. Ah, pastor, mas o pastor apetece-lhe fazer coisas erradas? É. Se sou eu, claro. Aqui só há duas pessoas que se não conseguem fazer coisas erradas. É eu e você. Os outros, não, todos nós, infelizmente, temos a tendência dentro de nós para fazer aquilo que não devemos, ou para dizer aquilo que não devemos, ou para pensar aquilo que não devemos. Todos nós. Uns mais, outros menos. A pouco e pouco Deus nos vai ensinando, vai moldando e aperfeiçoando. E a pouco e pouco nós vamos começando a sentir mais prazer em fazer as coisas boas do que em fazer as coisas erradas. A pouco e pouco. Já lá vai uns anos que quando eu me converti, demorou anos a eu conseguir desejar fazer as coisas certas. Fiz muita coisa errada. A misericórdia de Deus nunca me deixou. O amor de Deus nunca me abandonou. A graça dele nunca me deixou assim de parte. Deus foi sempre atrás de mim. E Deus deu-me um período, deu-me um tempo para eu me emendar. E quando as coisas não estavam a melhorar e eu não estava a emendar-me, mas a culpa era minha, não era de Deus, porque Deus deu-me as oportunidades todas, só que a gente chega a um ponto, queremos esticar mais a corda. E foi quando as coisas começaram a correr mal na minha saúde. E eu eu entendi que eu não estava bem. E que se eu estava naquele estado, Deus permitiu que eu estivesse naquele estado para eu abrir os olhos. E pela graça de Deus, Deus abriu-me os olhos. E eu entendi. Se eu não posso andar a brincar às igrejas, não posso andar a brincar à palavra de Deus, não posso andar a brincar com as coisas de Deus. Não posso, eu tenho que levar a sério as coisas de Deus, eu tenho que levar a sério aquilo que Deus diz, porque se Deus diz que é mal, é mal. E se Deus diz que a mão dele está contra aqueles que fazem o mal, ele tem a mão dele contra. Aliás, não é a mão, é ele todo. Se alguém quer, se alguém quer sentir o que é o peso da mão de Deus, é só começar a fazer xixi fora do penico. É o termo que me ocorreu mais português. A pessoa que quer experimentar a sentir a mão de Deus na vida dele é começar a fazer aquilo que não deve. As pessoas que fazem aquilo que não devem, mas não vêm à igreja, nada lhes acontece. Fazem o que querem e ainda lhes sobra tempo. Têm dinheiro, têm carro, tem uma maravilha. Podem fazer tudo o que querem. E parece que nada lhes acontece. Aqueles que querem servir a Deus, ou que amam a Deus, ou que têm um princípio, menos acreditam e têm fé e querem vir à igreja, ouvir a palavra, esses vão ter que andar muito certinhos.
porque assim que põe o pé em ramo verde, as coisas não correm bem. Graças a Deus que é assim. Que é para nós abrirmos o olho, abrirmos a pestana. E foi o que aconteceu comigo. Eu não estou aqui a dizer nada que eu não saiba o que é. Eu sei muito bem o que é. Quando nós não começamos a desviar do rumo que Deus tem para nós, o rumo de Deus vai daqui até ali, mas a gente gosta de dar umas curvas ao lado. E quando eu comecei a dar assim umas curvas ao lado, as coisas começaram a correr mal. E graças a Deus, pela graça de Deus, eu entendi que as coisas não estavam bem e que eu não estava a fazer as coisas corretas. E quando eu entendi isso, eu tive dois caminhos, tive duas hipóteses. Ou não ligar nenhuma e continuar a fazer o que me apetece, ou endireitar a minha vida com Deus. Pedir perdão a Deus, pedir misericórdia e Senhor, ajuda-me porque eu não quero fazer o mal, quero fazer o bem, mas não consigo. E sabe o que é que Deus faz? Deus ajuda-nos. Deus acaba por pôr dentro de si, ou dentro de mim, ou dentro daqueles que reconhecem que estão a fazer mal, mas querem ajuda, Deus acaba por pôr dentro de nós, dentro dessas pessoas, um desejo de fazer o bem. Porque se nós não tivermos este desejo, ninguém consegue. Não me venham com histórias. As pessoas quando acham que são pessoas muito maravilhosas, só faço bem, ajudo toda a gente. Eles estão tão longe da verdade como o Oriente do Ocidente. Ninguém consegue fazer o bem, a não ser que Deus ponha lá dentro de esse desejo. Ninguém consegue praticar a palavra de Deus toda a 100% se Deus não puser lá esse desejo. E é isso que eu estou a falar, irmãos. Nós estamos numa guerra, estamos numa batalha, e nesta batalha, se nós vamos para a guerra e não nos protegemos, é uma grande chatice. Olha, a maior lição a tirar é a necessidade que nós temos de nos preparar espiritualmente antes de partir para a batalha. Espiritualmente. Estas batalhas, como eu lhe disse, não são de bombas, não são de bufetadas, não são de canhões, não são de armas. São armas, mas são espirituais. Então, eu tenho que me fortalecer numa coisa que não é na parte física, tenho que me fortalecer espiritualmente. Amém, irmãos? E Deus tem duas coisas fantásticas para a preparação espiritual. E eu queria que o Tiago, se me pudesse abrir a Bíblia, ou projetar a Bíblia aí em Josué, no capítulo 5, e nós vamos ler alguns versículos desse capítulo de Josué. E vamos entender o que é que aquele homem, que estava numa situação de vantagem até militar, um homem que estava com uma vantagem militar, que era só ir com o exército e derrotava aquela malta toda, ele, por instruções de Deus, fez duas coisas que não tinha nada a ver com a parte militar. E é isso que nós vamos ver. Com paciência vamos ler estes versículos bíblicos. Josué 5, do versículo 1 em diante. Ora, diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus e todos que habitavam neste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado, que são as águas do Jordão, e se diante dos filhos de Israel, até que passassem, e desfaleceu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Ora bem, esta é a situação. O povo tinha passado o Jordão, e passando o Jordão, que o Senhor tinha secado, porque quem fez secar aquelas águas foi o Senhor. Os inimigos, quando perceberam que os israelitas estavam a atravessar o Jordão, porque o Senhor tinha secado, eles pensaram assim: o que é que mais pode acontecer? A terra secou-se, eles passaram, nada os vai impedir de nos derrotar, nada. Os inimigos começaram a ficar assim, os amorreus, os filisteus e os cananeus e mais aqueles todos eus, todos, não sei se estavam os tadeus também, não sei, era tudo em eus. E eles estavam todos aflitos, porque pensaram, estes passaram o Jordão, o Senhor secou-lhes, não sei como é que aconteceu aquilo, nada vai ser impossível para eles. E estavam aflitos. Ora,
Se um militar, um comandante de um exército está a perceber que os inimigos estão aflitos, que os inimigos estão acocorados, que os inimigos estão a ver a vida deles andar para trás com medo do ataque, qualquer comandante pensaria, é a hora de atacar. É a hora de dar um caldinho àqueles tipos, pá, e fazer deles todos carinha picada. Mas o Senhor é quem estava a comandar pelas mãos do Josué, aquele homem, e deu instruções ao contrário. Vamos continuar a ler o versículo bíblico onde nós ficámos. Ora, naquele tempo disse o Senhor a Josué, faz facas de pedra. Olha bem o que é que Deus manda fazer. Às vezes Deus faz coisas que a gente não entende. E isto é bom, é uma lição para nós, porque às vezes Deus manda-nos fazer coisas que nós não entendemos, coisas que não têm nada a ver com aquilo que a gente está a projetar ou com aquilo que a gente está a pensar na nossa cabeça. Mas a nossa cabeça é pequenina. As pessoas têm mania que são uns grandes pensadores, um grande cérebro, são os cientistas da NASA, com certeza. Mas a nossa cabeça, apesar de ter muitas faculdades e capacidades mentais, não é nada a ver com aquilo que Deus sabe. Deus sabe mais que nós ou não sabe? Deus não vê mais do que nós ou não vê? Deus não tem mais poder que nós ou não tem? E quando a mente de Josué pensou, é agora que vamos atacar, o Senhor deu-lhe instruções ao contrário. E vamos ver outra vez o versículo onde nós ficamos. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faz facas de pedra. Eu acho imensa graça à palavra de Deus das histórias. E diz, e torna a circuncidar a segunda vez aos filhos de Israel. Epá, torna a circuncidar. Sabe o que é circuncidar? Era cortar a pele do prepúcio. O prepúcio do pênis do homem era assim, os machos eram circuncidados. Cortava-se a pele do prepúcio e esse rito, ou esse ritual, era um sinal em que a pessoa, o homem, estaria em aliança com Deus. Era o símbolo da aliança com Deus, era cortar a pele do prepúcio. E o homem que está, homens deviam ser à volta dos 400 mil, tirando as mulheres e as crianças. Mulheres e crianças, que tudo junto era para uns 3 milhões de pessoas e meio, mais ou menos. E ali estavam 400 homens. Mas havia também crianças e jovens, machos, né? E Deus dá uma ordem, manda fazer pedras, navalhas de pedra, ou facas de pedra, ou de pedreira, para circuncidar os homens todos. Que coisa! Quando aquilo na guerra estava ganha com três padeiradas ali, eles viravam aquilo do avesso. E Deus manda atrasar aquilo tudo e agora faz. Quantas facas é que não tiveram que fazer para circuncidar cerca de 400 mil homens? Aquilo foi uma coisa que valia quase a pena abrir uma fábrica, de construção de fábrica, de facas. Mas Deus é impressionante. E continuando ainda no versículo, vamos à palavra que é o mais importante. Já lemos isto, disse o Senhor, assim, então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos propúcios. Eu não sei se há algum monte, há um monte dos propúcios. Bem, devia ser tantos propúcios que fazia um monte, não é? E não era brincadeira nenhuma. Continuando aí no versículo, e foi esta a causa de que Josué os circuncidou a todo o povo que tinha saído do Egito, aos homens e todos os homens de guerra que já haviam morrido no deserto e pelo caminho depois que saíram do Egito. Isto é, havia muitos homens que já tinham sido circuncidados, mas os que saíram do Egito e foram para o deserto, nenhum deles foi circuncidado. E como nenhum deles tinha circuncidado, e como a circuncisão era o símbolo da aliança com Deus, por instruções de Deus, Josué parou e disse, então, vamos circuncidar esta malta toda. Se tivesse lá alguém que não acreditasse nisso, ele logo, pá, agora você está a perder tempo com isto. Mas não é perder tempo. Nunca é perder tempo fazer aquilo que Deus diz. Nunca é perder tempo fazer uma coisa que diz ao contrário daquilo que a gente estava a pensar que fazer. E normalmente isto acontece. Quem tem uma vida de comunhão com Deus, ou que tem uma vida de querer agradar a Deus, ou que tem uma vida de
esperar em Deus, que Deus faça coisas na vida dele, isto acontece sempre. As coisas nunca acontecem como a gente estava a pensar. E às vezes há voltas ao contrário, há decisões que nós temos de tomar ao contrário, há situações que nós temos mesmo que decidir uma coisa diferente. Mas nunca é para nos atrasar. Sabe para que é? É para nos preparar para aquilo que vem lá mais à frente. Deus nunca toma decisões assim de qualquer maneira, de ânimo leve. Olha, uma das coisas que Deus fez naquele momento, quando ele fez isto tudo e quando o povo já tinha passado o Jordão perdão, e já tinham provado da fruta da terra, sabe o que é que ele fez? Parou o maná. Eles andaram 40 anos a comer o maná que Deus enviava do céu. Aparecia o maná, que era um pão doce, uma coisa maravilhosa, agradável, mas que andaram 40 anos a comer aquilo e era Deus que mandava. Diz que de manhã estava o arraial todo de onde eles tinham as tendas, todo cheio daquele maná, cheio daquele pão. Eu não sei explicar muito bem como é que era o maná, nunca vi, mas é o que a palavra de Deus diz. Eles iam buscar aquilo tudo e comiam aquilo. Andaram 40 anos a comer aquilo. Ninguém adoeceu. Ninguém teve fome, ninguém tinha mais uns que os outros. Se alguém apanhasse mais, os outros apanhavam menos, mas eles lá distribuíam aquilo e não havia falta de nada. Milagres, milagres e milagres durante 40 anos que Deus fez para aquele povo comer, para sustentar 3,5 milhões de pessoas no deserto. Epá, Deus é muito grande. Deus é muito maior que a gente pode imaginar. Deus faz coisas que a nossa cabeça tão pequenina não consegue atingir. Como é que há pessoas que querem entender a Deus? Como é que as pessoas querem entender tudo? Sabe o que é que eu já faço há muitos anos? Eu não entendo nada, não percebo nada, não sei. Eu digo, Senhor, a tua vontade seja feita na minha vida, como é feita no céu. A tua vontade seja feita na minha família como é feita no céu. A tua vontade seja feita em tudo o que eu faço, na minha esposa, no nosso relacionamento. A tua vontade seja feita na igreja que eu frequento. A tua vontade seja feita na vida dos irmãos que te seguem, servem. Faça a tua vontade, Senhor. Como é que eu vou entender o que é que você precisa? Como é que eu vou entender o que é o melhor para si? Mas uma coisa é certa, que a vontade de Deus é a melhor que você precisa, é a melhor que você tem e é o melhor que você pode ambicionar, não tenho dúvida nenhuma. A palavra de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável para todos aqueles que o amam. Essa nunca falha. Perdão. Isso eu tenho a certeza absoluta. E quando nós não sabemos mais, temos que depender de Deus. E é aqui que a porca torce o rabo. Muita gente quer viver a sua vida sem depender de Deus. Muita gente quer fazer tudo à sua maneira, sem esperar que Deus lhe dê a direção. Adiantam-se. E eu sempre ouvi dizer, a minha mãe dizia-me assim, não te adiantes nem te atrases, queres ter a vidinha direita. Eu sempre ouvi dizer isto. E às vezes quando eu me queria adiantar, levava. Ficava-me duro o rabo. Mas há pessoas que não aprendem. Nós precisamos de esperar em Deus. Nós precisamos de confiar em Deus. Nós precisamos de depender de Deus. Eu sou um teodependente. Há pessoas que são toxicodependentes, são dependentes da droga. Eu sou teo de Deus, sou dependente de Deus. Sou dependente mesmo, compulsivo. Dependente mesmo. Eu já experimentei guiar a minha vida, ou levar a vida como eu entendia que devia levar, e só tive dissabores. Foi dissabor atrás de sabores, bati tanto que a cabeça que fica careca, fica sem cabelo. Levei tantas nas lonas, e um dia eu decidi, Senhor, não faço mais nada. E Deus deve ter dito assim, portanto, até que enfim paraste um bocadinho. Deixa-me eu guiar a tua vida. E foi a partir daí que a minha vida começou a fazer sentido. Foi a partir daí que a minha vida começou a correr bem. Foi a partir daí que eu comecei a ver as coisas a acontecer de bem na minha vida.
as coisas ocuparem o seu lugar, as coisas, tudo a funcionar bem, como se fosse um mecanismo de um automóvel afinadinho. Foi quando eu comecei a ver as coisas bem, foi quando eu deixei Deus ser Deus, foi quando eu deixei Deus governar a minha vida, foi quando eu comecei a esperar em Deus, antes de tomar a minha decisão. Eu disse: Senhor, ajuda-me, porque eu não sei, eu não percebo nada disto, ajuda-me, se não foste tu a ajudar-me, eu não consigo, eu não faço. E esperando em Deus, confiando em Deus, dependendo de Deus, comecei a ver os caminhos a abrirem-se, comecei a ver as portas a abrirem-se, comecei a ver as pessoas certas fazerem parte da minha vida. Porque antes de eu fazer isto, eu só me sei era duques e cenas tristes. A partir do momento em que eu desisti de escolher as minhas companhias, de escolher aquilo que eu queria, e comecei a deixar Deus governar a minha vida, comecei a ver pessoas a chegarem-se ao pé de mim, serem minhas amigas, verdadeiros amigos, pessoas que realmente não tinham intenções de me prejudicar, nem de me roubar nada, e comecei a ver que as coisas começaram a mudar. Eu próprio comecei a ser transformado pelo poder de Deus. Eu próprio vi na minha esposa, a esposa que Deus me deu, é a terceira. Não me gabo, não tenho orgulho nenhum em dizer isto, mas só me saiu duques e cenas tristes. Agora tenho um as de copas, tenho o trunfo, está todo do meu lado. É só ases e manilhas. Porquê? Porque agora quando vou ao jogo, isto agora fazendo aqui uma brincadeira, uma metáfora, quando eu vou ao jogo, só vou ao jogo com os trunfos na mão. Agora não arrisco. Agora eu não me interessa estar a jogar fora do baralho. Entende o que eu quero dizer? Não me interessa estar a jogar com o meu baralho. Não quero ser, o meu baralho não é o meu baralho. Eu posso fazer lá, misturar as cartas, mas quem dá ao Senhor? O Senhor é que distribui. Ele é que dá as coisas, Ele é que lhe dá a si a sabedoria, Ele é que lhe abre o caminho, Ele é que põe a ferramenta na sua mão, Ele é que lhe dá a habilidade para você trabalhar essa ferramenta. E se nós dependermos desta maneira de Deus, completa exclusivamente de Deus, nós começamos a ver coisas que nunca vimos na nossa vida. E eu hoje tenho prazer em viver. Porquê? Porque a vida que eu vivo já não a vivo mais, já à minha vontade, à minha maneira. Hoje a vida que eu vivo é uma vida guiada por Deus. Eu venho para aqui, venho sozinha, minha esposa não está aqui comigo, ela teve os seus motivos para ficar em casa, mas eu venho como se não tivesse nem rodas no chão, nem pernas. Eu penso que o carro parece que voa, parece que não bate, nem bate no chão. Porquê? Porque é tão fácil servir a Deus, porque é tão bom ser dependente de Deus, porque é tão bom perceber que tudo à nossa volta funciona bem, em perfeitas condições, funciona. O mundo à nossa volta funciona quando nós dependemos de Deus. Quando a pessoa não depende de Deus, nada funciona, é uma chatice. Até o andar, até o sentar, até o olhar, tudo complica. Com Deus é o contrário. Com Deus tudo simplifica. Eu vejo bem, eu ouço bem, as coisas acontecem no sítio certo, eu tenho lugar para arrumar o carro, eu tenho força para me conduzir, eu tenho discernimento, tenho sabedoria, tenho tudo o que Deus me dá. E é assim que eu tenho que pensar na batalha da vida. Se uma pessoa não se prepara para a batalha da vida, preparando-se primeiro com Deus, fortalecendo-se primeiro com Deus, espiritualmente, a batalha da vida vai ser uma batalha perdida. Eu conheço tanta gente, crentes. Estou a falar de crentes, gente que eu conheço, que, pelo menos que acredita em Deus. Se o serve como deve ser ou não tem nada a ver com isso, que eu não sou polícia. Mas eu vejo tanta gente que acredita em Deus, mas que de vez em quando levam um porradão, que é o termo certo, um porradão na vida. Surpresas desagradáveis, vicissitudes, acidentes de percurso, que deixam-me assim um bocado a pensar assim, epá, como é que é possível?
Só que eu não posso julgar a vida dos outros pela minha. Uma coisa é certa, eu quando venho aqui dar a palavra, ou venho aqui ensinar alguma coisa, ou venho aqui discursar de alguma coisa, eu não venho dizer nada que eu não faço. Eu venho dizer aquilo que eu faço na minha vida privada. E venho-vos ensinar a vocês, e àqueles que querem aprender, como é que se devem fazer, como é que eles devem fazer. Se nós seguirmos aquele rumo, seguirmos aquelas instruções daquilo que Deus nos ensina a fazer, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos ter a proteção de Deus, nós vamos ter o amor de Deus, nós vamos ter o favor dEle, a graça dEle, o amor dEle, a saúde dEle, o poder dEle, ali, disponível para nós. Não me pergunte como é que isto é possível, porque eu não sou Deus, não sou eu que faço isso. Mas que é uma verdade que é inquestionável. É. A pessoa pode não acreditar, mas o problema não é meu. Começa logo, se a pessoa não acredita, pronto, já está fora do baralho. Acreditar é o principal. Perdão. Acreditar nestas maluquices, que sinceramente dá vontade de chamar umas maluquices, mas que não são maluquices para uma pessoa que não discerne. Para mim já são favas contadas, para mim já é o pão nosso cada dia, para mim já é o respirar, para mim já é uma coisa tão natural como beber água. Estas coisas hoje já são naturais. Não começaram por ser. Começaram por ser pela fé. A gente, quando se converte a Jesus, é pela fé. A gente tem uma fé, aquelas coisas acontecem. E a gente começa a perceber que não é a nossa fé. Mais tarde é que a gente vê, não era a minha fé. Era o amor dele, a misericórdia dele, como quem trata no bebê. O nosso crescimento espiritual é tal como o físico. As minhas filhas, quando eram pequeninas, quem é que limpava aquele rabinho? Quem era? Adivinha lá quem era? Quem limpava aquele rabinho assim, que cheirinho tão bom. Era eu que lavava aquele rabinho todo, tirava a fraldinha e tudo, e foi assim até que elas já começaram a ir à casa de banho sozinhas. É assim que um pai normal, um pai e uma mãe normal fazem com o seu bebê. Mal está é quando o bebê já tem 40 anos e a mãe ainda precisa ir lá limpar o rabinho, desde que ele não seja uma pessoa doente, que seja necessitada, mas se for uma pessoa normalíssima, mal está do pai ou da mãe, se o filho com 40 anos ainda precisar lhe dar a ensinar as primeiras coisas de uma criança. Não. Sair para a guerra significa eu fazer aquilo que eu tenho a responsabilidade de fazer. Que é que isso que muitos crentes às vezes querem passar a responsabilidade toda para Deus. E estão sempre à espera de milagres. Mas eu quero dizer, chega um ponto que os milagres acabam. Chega um ponto que Deus não vai fazer milagres quando você tem possibilidade de fazer alguma coisa. Deus, por exemplo, não vai dar dinheiro a uma pessoa que não quer trabalhar. Por exemplo. A pessoa que quer trabalhar, ou quer ganhar dinheiro. Mas tem que levantar da cama cedo ou deitar-se tarde, ele não está para isso. E será que Deus vai lhe dar dinheiro para sustentar essa pessoa? Não vai. Eu estou a olhar para a Zélia, que é logo que está aqui neste indireito. Deus não vai dar nada a não ser que a pessoa tenha a responsabilidade de o fazer. Os milagres acabam. É que Deus corta os milagres logo, acabou. No primeiro tempo, a gente vê a mão de Deus poderosa, coisas fantásticas acontecer na nossa vida. Mas se a pessoa não crescer espiritualmente e não assumir a responsabilidade daquilo que faz, Deus corta-lhe as vasas. E é aqui, na minha experiência como cristão, como pastor da igreja já faz uns anos, é aqui que muita gente falha. Porque quando chega a hora da responsabilidade, eles não querem assumir. Eles não têm aquela coragem de dizer, agora eu vou em frente. Como aquele miúdo, com 18 ou 20 anos, diz, eu agora vou trabalhar, vou ganhar para o meu sustento. É preciso ter coragem. Agora, um menino que esteja habituado a viver em casa dos pais, com tudo à vontade, com dinheiro, com carro, o pai entra com dinheiro para tudo, para comprar o carro, para comprar a primeira casa para a família. Há pessoas que crescem, casam, mas os pais aqui ainda não sustentar a vida deles. Só queria notas de conto. Bem, infelizmente é assim. Agora,
As pessoas podem fazer isso, mas Deus não faz isto. É que Deus não faz em conversas. E é aqui que muita gente, quando se fala nestas coisas, até o final Deus é um carrasco. Deus não é carrasco. Deus é uma pessoa que não desperdiça o seu poder. Deus não desperdiça milagres. Deus não desperdiça essas coisas valiosas quando sabe que as pessoas podem fazer. E quando Deus sabe que a pessoa pode fazer, Deus corta-lhe os milagres. Nunca lhe corta o amor, nem a graça, nem a compaixão, nem a misericórdia. Nunca corta. Agora, favores, milagres, quando a pessoa pode fazer e resolver as coisas e tem capacidade para isso, Deus corta mesmo. Então, quando se sai para uma guerra, que é a guerra da vida, nós precisamos de, assim como Josué mandou circuncidar o povo todo, os homens todos, por causa de ser esse o símbolo e o sinónimo da aliança com Deus, ele também mandou celebrar a Páscoa. É engraçado. Sabe, nós hoje não celebramos a Páscoa. Um cristão não celebra a Páscoa. Sabe o que é que nós celebramos hoje? A Santa Ceia. Foi isso que eu ensinei eu mais a minha esposinha, a minha Mariazinha, que ela veio aqui com os versículos e portou-se bem. Até fez boa figura. Pois, eu fiz a papinha toda, assim, os versículos são estes, assim, e ela escreveu, e foi. Nós hoje não celebramos a Páscoa. Um cristão não deve celebrar a Páscoa. Eu não tenho culpa que no calendário litúrgico esteja lá o dia da Páscoa. E o que é que eu faço no dia da Páscoa? Olha, estou com a família, está tudo bem. Mas para mim a Páscoa já não é celebrada, porque a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. Assim como a circuncisão foi substituída pelo batismo nas águas, que é isso que nós falamos e fazemos e praticamos aqui, o batismo nas águas simboliza o quê? A minha aliança que eu tenho com Deus, a lavagem da minha alma, dos pecados todos que eu tinha, simbolizados ali naquele batismo, assim como a circuncisão também. A circuncisão cortava a volta do propúcio, como se a pessoa estivesse a dizer, as coisas da escravidão do Egito já acabou. Hoje já não és servo de Faraó, tu agora és meu servo, agora eu é que sou o teu Senhor. É uma mudança. É uma mudança de legislatura completamente diferente, enquanto que era Faraó que mandava. E tinha aquela malta toda escrava, e Deus tinha feito, pedido por ordem de Deus, Moisés mandou circuncidar o povo todo para que simbolizasse a eles fossem, que o Senhor deles não era mais o Faraó, mas era Deus. Assim hoje também nós temos a mesma circuncisão, não no propúcio, mas sabe onde? No nosso coração. Quantas vezes o Senhor não manda circuncidar no coração? Tem como estou a lembrar, em Jeremias 4:4. E vou terminar com este versículo, já vocês que já estão cansados de me ouvir. Ainda não? Não está cansado de me ouvir? Está ainda bem. Eu tenho aqui, olha, tenho mais uns 300 versículos. Você que disse que não estava cansada. Agora vai ter que assumir. Está bem. Eu sei que ela é uma mulher de coragem. Mas ela é que já não dava assim muito por os ajustes, mas pronto. Não. Até às 3 da manhã, a gente tem calma. O que é que eu disse? Jeremias 4? 4:4. Muito bem. Olha o que é que o Senhor manda dizer através deste profeta maravilhoso. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os propúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a ser como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Circuncidai-vos no coração. O que o Senhor nos manda fazer hoje. Uma coisa que é impossível o homem fazer. Mas é possível para Deus. Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E este milagre da circuncisão é quando nós, no coração, cremos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador. No momento em que a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, é como se estivesse a cortar o propúcio do pecado da nossa vida. Isto é, o pecado deixa de dominar a nossa vida.
Eu hoje peco se eu quiser. Eu tenho a hipótese de dizer não ao pecado e o pecado não manda em mim. É esta luta que eu estou a dizer quando nós saímos para a guerra da vida, do mundo, do pecado, da tentação. Nós temos que ir circuncidados. Isto é, temos que ter Jesus no coração, porque se não tivermos Jesus no coração, não há força humana que chegue para lutar contra o pecado. Não há hipótese. Ninguém consegue vencer o pecado. Ninguém consegue vencer o pecado nem com força física, nem com força de vontade, nem que seja com aquilo que for. As religiões, sabe o que é que as religiões fazem? A maior parte delas? Elas contornam, fazem um tipo de circuncisão, mas plástica. Como é que eles fazem? É muito fácil. Começam a substituir a graça por boas obras e a meter na cabeça das pessoas, se elas fizerem os sacrifícios, elas conseguem dar a volta. E aparentemente até parece que funciona. Só que espiritualmente não há hipótese nenhuma, não há volta a dar. Por mais boas obras que as pessoas possam fazer, a salvação não vem por boas obras. O perdão dos pecados não vem pelas boas obras. A graça não vem por boas obras. A graça é um dom de Deus e é um dom que não tem nada a ver com a nossa maneira de ser, nem com a nossa boa intenção, nem com as nossas boas obras. Não tem nada a ver. Tem a ver com aquilo que Deus nos quer dar àqueles que acreditam em Jesus Cristo. Porque só em Cristo é que há perdão de pecados. Só em Cristo é que há graça. Só em Cristo é que há força para vencer o pecado. Só em Cristo é que há o poder do Espírito Santo que nos fortalece a nós e nos favorece e que nos dá a maneira de vencer na vida e que nos ensina o caminho só através de Cristo e do poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, sair para a guerra da batalha da vida sem Jesus, sem o nosso coração circuncidado, sem nós estarmos livres da influência do pecado da nossa vida e sem o Espírito Santo, esqueça, é a derrota garantida. E eu não estou a ser o profeta da desgraça. Porque há muita gente que diz, pastor, está a falar negativo. Eu não estou a falar negativo, estou a constatar um facto. Sem Cristo, nós temos tudo. Aliás, com Cristo nós temos tudo. Sem Cristo não temos nada. Com Cristo, um pobre é rico. Sem Cristo, um rico é um miserável. Não é o dinheiro, não é as posses, não é os bens materiais. É Cristo em nós. Não só é a esperança da glória, como é a salvação do crente, como é a misericórdia, a compaixão e o amor e a vida eterna para nós. Amém, meus irmãos? Esta é a mensagem que eu tinha para hoje. É uma mensagem que o Josué podia ter ganho aquela batalha, mas o que é que ele fez? Ele podia ter partido para aquela batalha assim, mas não. O Senhor mandou circuncidar os homens todos e celebrar a Páscoa. E graças a Deus que ele foi obediente. Há muitos que não quiseram. Há muitos que se revoltaram. Há muitos que o abandonaram. Para quê? Para a perdição, para a desgraça, para a derrota. Mas aqueles que foram atrás de Josué, por instruções de Deus, não só de Josué, estamos a falar logo de Moisés, até chegar a Josué, todos eles entraram na terra prometida. Aqueles que se rebelaram contra Deus e acharam que não era bem, nenhum deles entrou na terra prometida. Nenhum deles saboreou os frutos da terra da além do Jordão. Nenhum deles. Todos eles acabaram de ficar ali, morreram todos no deserto. Só os filhos dos filhos é que conseguiram entrar. Mas a estes, os filhos dos filhos, foi exatamente aqueles que foram circuncidados e celebraram a Páscoa. Isto é, puseram a sua vida em dia com Deus. Então, o meu conselho, para vocês que estão aqui, vocês, coitadinhos, já levaram tanta porrada? Não, ainda não. Pronto. Sim, ainda bem, graças a Deus. Eu também não estou cá para dar porrada. Mas o meu conselho para as pessoas que estão a ver através do YouTube, esta mensagem, é punha a sua vida em dia com Deus, meu irmão. Lembre-se que nós não somos nada.
Nós sozinhos não conseguimos ir a lado nenhum. Nós, na nossa força, não temos força nem para enxutar um demóniozinho pequenino. E nós temos uma batalha onde demónios e principados e potestades e hortos espirituais da maldade é o que mais falta para aí. É só acordar e sair para a rua e ver o que é que se passa aí fora. E ver o que é que se passa nas notícias, né? Mas não saia para a batalha sem você estar fortalecido no Senhor. Não saia para a batalha sem você ter a sua vida em dia com Deus. Não saia para a batalha sem você saber que na sua família não há lugar para o ódio, não há lugar para discussões, não há lugar para contradições, só há lugar para o amor, para a paz, para a segurança e há lugar para Jesus Cristo. Faça de Jesus o seu melhor amigo. Faça do Espírito Santo o seu melhor conselheiro. Habitue-se a isto e você vai ficar viciado. Eu estou viciado neste amor. Eu já não consigo viver sem este amor. Eu não consigo viver sem a orientação do Espírito Santo. Já não consigo viver sem a presença de Jesus na minha vida, nem a presença do Espírito Santo na minha vida. Não consigo viver. Eu recuso-me a viver sem isso. Não quero. É uma decisão que eu tomei. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Faça você também a sua decisão. Para que você possa vencer estas batalhas do dia a dia, esta batalha económica, batalha social, batalha até de saúde, batalhas físicas. Estou a falar de físicas de saúde, não de andar à batatada. Eu aprendi a andar à batatada há muitos anos, mas a força, a verdadeira força, não está na batatada, não está nos músculos, a verdadeira força está no caráter do homem. Quando um homem tem um caráter, de acordo com o caráter divino, de acordo com o caráter de Jesus Cristo, quando o homem está mais parecido com Jesus, ele não precisa de aplicar força. Ele não precisa de obrigar ninguém. Ele não precisa de discutir. Ele não precisa de fazer impor a sua vontade. Não, porque aquele Jesus que está em nós consegue pôr em ordem todos os elementos da nossa vida para que toda a gente se entenda, se ouça, comunique, se compreenda e se aceite. É assim que eu estou habituado a viver, não quero viver de outra maneira. Siga você o exemplo de Jesus Cristo, siga você também o exemplo dos homens que o seguem, que são discípulos dele, siga os conselhos que lhe dão, aqueles que são bons, e aqui nós primamos por não dar maus conselhos, siga isso e você vai ver as batalhas da vida todas vencidas. Você vai ver a sua vida mais lá à frente. Pode ser que neste momento até esteja a viver uma situação menos agradável. Pode ser que esteja a passar por dificuldades. Mas lá mais à frente, o sorriso vai lá mais à frente. Porque há pessoas que vão semear, às vezes a chorar. Fazem estas coisas ainda com choro, com dificuldade. Mas a colheita virá. E quando vier a colheita, você já não vai chorar mais. Você vai rir com a sua família e dizer, ainda bem que eu tomei esta decisão, porque o Senhor agraciou-me, porque o Senhor é verdadeiro, porque Ele não falha em cumprir as suas promessas. Uma boa noite e que Deus continue a abençoar a sua vida e a decisão que você tomou até agora. Tchau, tchau. Beijinhos lá em casa.